O Balanço Geral vem acompanhando já há algumas semanas e entramos nessa discussão sobre a questão dos moradores em situação de rua. Por que nós fomos atrás desse assunto? Porque a gente se depara e se incomoda, não porque acha ruim, mas porque é ruim ver alguém numa situação como essa. Alguém que está exposto a uma série de problemas, alguém que está dependente do álcool, das drogas. A prefeitura publicou um decreto com a questão dos mocós, e tem a história dos furtos que acontecem de forma rotineira no centro da cidade. A polícia falando que prende, depois a justiça solta com menos de 24 horas. A secretária Jaqueline Micali veio aqui no estúdio ao vivo com a gente na sexta-feira, não tinha falado com ninguém. Fez questão de vir aqui conversar comigo. E hoje nós vamos conhecer uma luz no fim do túnel. A história do André. O André viveu na rua por muito tempo, por um problema que começou lá atrás, e você vai entender na reportagem. Só que ele teve um novo destino, depois de sofrer por muitos e muitos anos. Hoje o cara é universitário, meus amigos. Hoje ele está estudando Relações Públicas na Universidade Estadual de Londrina. É difícil? É, mas não é impossível tirar essas pessoas da rua e dar um novo destino para elas. Reportagem do Marcelo Bonomini e da Ana Contato. O clima, quando ele muda de uma hora para outra, a falta de proteção social, alimentar, a falta de habitação, tem horas que ela pesa e é uma coisa que sempre se repete ao longo dos dias, né? O que hoje são lembranças antigas já foi rotina na vida do André. Ele morou na rua por quase 30 anos. Aos 18, saiu de casa porque a família não aceitava o comportamento do jovem. Aquela questão adolescência e querer conquistar o mundo, e a gente sabe que vários caminhos são expostos para a gente, e às vezes por uma falta também de aconselhamento, talvez, né? E um pouco de irresponsabilidade, estava realmente bebendo muito, fumava maconha na época, eu não posso ser hipócrita de negar isso, eu fui parar nas ruas, né? Depois de décadas sofrendo nas ruas da cidade, André soube que a mãe dele estava com câncer terminal e quis passar os últimos dias dela em casa, ao lado da família. Foi aí que ele descobriu que a vida podia ser diferente. Já ouviu falar que quem não vem pelo amor, vem pela dor? Eu fui agraciado de poder ainda ter essa opção aí. Chegou num ponto, falei, não, preciso de ajuda, e foi na hora que eu conheci as políticas sociais, né? Hoje os caminhos do André tomaram outro rumo. Ele trocou as ruas pelo calçadão da Universidade Estadual de Londrina. Depois de muito estudo, conseguiu passar no vestibular e hoje faz graduação de Relações Públicas. Mas, infelizmente, o André faz parte de uma minoria. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, no ano passado, em Londrina, 120 pessoas em situação de rua voltaram a morar com as suas famílias. O número é positivo, mas relativamente pequeno, perto dos cerca de 3.000 andarilhos que a cidade tem hoje. A mesma pesquisa mostra que 3 fatores contribuem para a permanência das pessoas na rua: dependência química, desemprego e conflitos familiares. Por isso, quem viveu a rua sabe. É preciso um esforço integrado para mudar essa realidade. O primeiro passo é a pessoa que tem que dar. Só que sozinho é muito difícil, porque precisa da saúde tá alinhada, precisa da habitação, da cultura. Não basta apenas um polo fazer o serviço enquanto outros não fazem. Então aí que entra o Estado. Eu estou falando do Estado, mas na realidade é o Brasil, né? Porque em todo lugar tem morador de rua, né? Apesar de aproveitar os novos conhecimentos na graduação em Relações Públicas, André quer trocar de curso. E o motivo é dos mais nobres. Todo mundo quer ver os outros melhorar, né? E perante isso daí eu acabei decidindo ingressar no serviço social. Hoje eu faço Relações Públicas, mas o meu projeto é, talvez agora no próximo vestibular, já tentar mudar meu curso para serviço social, que realmente é a minha meta, né? Que legal, cara. Que bacana poder saber que alguém enfrentou tanta tristeza, tanta mazela na rua e hoje enxergou uma luz no fim do túnel. Parabéns, viu, André? Você é um batalhador, você é um guerreiro e você mostra como há sim a possibilidade da pessoa mudar de vida. Como ele falou, sozinho ele não conseguiria. Teve que ter um amparo do Estado. Estado significa o poder público, seja ele a prefeitura, o governo do Estado ou a União. Ele tem que ter um amparo sim, porque sozinho o cara não consegue. Mas dá para mostrar que com vontade própria também as coisas são possíveis. Me lembrei muito do Daniel,
Daniel é da minha igreja, também viveu muito tempo, inclusive na Cracolândia. Contou o testemunho dele um dia, morava num buraco de rede de água de chuva, um tempão. Perdeu tudo que tinha e conseguiu se regenerar, porque conseguiu dar um passo adiante para sair desse mundo tão perigoso. A pessoa tem que ter a vontade e tem que ter um amparo junto com ela. É o que a gente deseja para as pessoas que estão em situação de rua aqui em Londrina. Como a Ana falou, são 3.000 pessoas. A própria secretária falou para a gente, durante a pandemia aumentou demais. As pessoas não conseguiam pagar aluguel e foram para as ruas. Aumentou demais a quantidade de mulheres que estão nas ruas. E a própria secretária falou, apesar de doer o nosso coração, de não poder ajudar essas pessoas com dinheiro, ela falou, não dê esmola, porque a esmola só estimula essa pessoa a continuar na situação que ela está. Ela tem um dinheirinho para poder comer e fome ninguém passa, porque muita gente ajuda, mas o cara quer dinheiro, infelizmente, para sustentar o vício. Então, vamos tentar colaborar de outras formas, que o André ajude outros moradores no processo de convencimento, para que eles saiam dessa situação também. Muitas igrejas também fazem esse trabalho e muitas entidades, como nós já mostramos por aqui. Quem sabe você não pode ajudar também como voluntário. A luz do fim do túnel, ela existe e o André é a prova disso, viu? Vamos falar sobre um outro assunto importante que nós trouxemos aqui numa reportagem da Ana Contato. A questão do André, né? Foi morador de rua, ficou 30 anos na rua, conseguiu enxergar uma luz no fim do túnel e com a ajuda de pessoas, de entidades, ele conseguiu se reerguer. Hoje o cara é universitário, da UEL, está fazendo relações públicas na Universidade Estadual de Londrina e falou que quer migrar de curso para fazer serviço social, para ajudar outras pessoas que também passaram ou passam pela situação que ele viveu com muita experiência. 30 anos na rua não é fácil, viu, gente? A Ana Contato vai bater um papo ao vivo comigo porque ela está com a secretária de Assistência Social, explicando um pouco mais do que o município tem feito, o que o município tem oferecido para que essas pessoas saiam dessa situação. Fácil, a gente sabe que não é, né, Ana? Não, sem dúvida nenhuma que não é fácil. Até na entrevista que o André deu para mim hoje de manhã, ele falou, com o tempo você acaba se acostumando à rua, né? E muitas vezes é difícil de sair, seja pelo motivo que for, né? Seja por causa de briga com a família, seja por desemprego, seja pelo abuso de álcool e outras drogas. Então, realmente, para conseguir sair é preciso de um esforço conjunto. É claro que a pessoa, como você disse, a pessoa precisa querer, mas sozinha ela não consegue, né? É preciso de um esforço conjunto da saúde, da educação, da cultura e da assistência social. É por isso que eu estou aqui com a secretária Jaqueline Micali. Secretária, um dos dados que o André me colocou hoje é que ele fazia uso de álcool e maconha, que é uma droga ilícita, né? Assim como ele, outras pessoas em situação de rua acabam passando por essa mesma situação. Vocês têm uma ideia de uma porcentagem, mais ou menos, de quantos moradores de rua hoje em Londrina passam por esse tipo de situação? Boa tarde. Tarde, mais de 80% dos moradores em situação de rua têm algum envolvimento com o uso de substância ilícita. Levando em consideração que o álcool ele é lícito, mas ele usado de uma forma abusiva, ele faz também com que a pessoa tenha esse conflito familiar. E o que é que dá para ser feito em relação a essas pessoas, por exemplo, que fazem abuso desse tipo de substância? A Secretaria de Assistência Social pode fazer alguma coisa, algum tipo de abordagem? Como funciona? Sim, o importante é colocar que o André, por exemplo, é um bom exemplo da trilha da cidadania e todas as instituições que hoje atendem da assistência, ela é financiada pelo poder público. Então, não tem nenhuma instituição que atende um morador em situação de rua que não recebe o financiamento e o gerenciamento da Secretaria de Assistência. É algo que ele é em conjunto nosso com a saúde. Por exemplo, internação compulsória, ela pode ser feita, mas quem tem que fazer a avaliação dessa internação é a Secretaria de Saúde, que apresenta para a promotoria e que daí representa isso para o juiz e o juiz determina. E essa pessoa pode ficar no máximo 3 meses internada de uma forma compulsória. Quando ela voltar, ela pode ir para um acolhimento, mas ela tem que ter também esse acompanhamento da saúde. Por isso que nós estamos junto com a saúde, procurando aí alternativas em conjunto. O mês que vem tem o primeiro encontro nosso regional para demonstrar aquilo que já deu certo e aquilo que nós temos ainda como desafio. Bacana essa informação, secretária. Então, mês que vem vai haver uma reunião entre
É isso? A reunião ela acontece semanalmente. Nós estamos semanalmente com a saúde. O mês que vem tem o primeiro encontro da Secretaria de Saúde e Assistência para caminhos em conjuntos, atuações que já deram certo e os nossos desafios daqui para frente. E o que você previamente pode dizer para a gente que o que já tem dado certo e o que é desafio ainda? Bem, o que dá certo é a atuação em conjunta, isso com certeza, desde a casa de passagem até no acolhimento, porque esse morador em situação de rua, ele traz essa necessidade desse atendimento também da saúde. Então, isso já deu certo aonde nós implantamos. O desafio agora são políticas cada vez mais integradas e cada vez mais atendendo esse ser humano da forma complexa que é. E a população também sabendo o que é de uma secretaria e o que é de outra. Secretária, muito obrigada. Então, Parra, eu sei que você ficou curioso para saber, por exemplo, se o André poderia sair junto com o pessoal da assistência social para conversar, para dar esse exemplo dele, esse testemunho. Ele pode sim, viu? Inclusive, ele fez esse trabalho durante muito tempo de sair para mostrar como sim é possível e mostrar para os colegas dele que estão na rua ainda que dá para tentar reverter essa situação desde que tenha ajuda, viu? Valeu, Ana. Obrigado. Obrigado também à secretária Jaqueline Micali, que a gente tenha exemplos como o André, de pessoas que saíram da rua, mas que a gente não tem exemplos de pessoas como o André que precisaram ficar 30 anos para enxergar que há uma vida fora das ruas. O cara perdeu 30 anos da vida dele. Claro, ele aprendeu muita coisa, mas sofreu demais nesses 30 anos. Londrina tem sim algumas figurinhas carimbadas, algumas pessoas folclóricas que estão aí nos semáforos, nas marquises, nos bancos das praças, que todo mundo conhece, mas que a gente não precisaria que elas estivessem por ali. Depende muito da vontade que elas têm e, claro, do poder público abraçar e dar um novo norte, um novo caminho para essas pessoas. Que mais exemplos como o André brotem aqui por Londrina, porque o número de moradores em situação de rua vem só crescendo nos últimos anos.